do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES e com Raquel Vaz Pinto, comentadora SIC. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Raquel, o Irão ameaça Israel com uma resposta firme, o Hezbollah diz também que essa resposta será forte. Estando em Israel em alerta máximo, o que é que se começa a desenhar com estes sinais sobre a possível retaliação? Em primeiro lugar, temos que nos lembrar do que foi a resposta do Irão em abril, quando do ataque israelita a um consulado na Síria. Ou seja, se pensarmos naquilo que aconteceu e no número, na quantidade, na violência daquela resposta por parte do Irão, tendo em conta que este ataque especificamente acontece em Teherão, portanto no coração do Irão, nós só podemos pensar que essa resposta por parte do Irão será uma resposta em massa, uma resposta muito forte. E aqui temos alguns sinais, até mais do que o próprio Hezbollah, por razões óbvias em termos de capacidades, estamos a falar do Irão, enquanto Estado. E eu aqui destacaria dois pontos importantes nas últimas horas. Em primeiro lugar, o facto de ter sido divulgada online uma lista de lugares de instalações militares, políticas e económicas dentro de Israel, por parte das próprias forças, enfim, de um meio de comunicação associado às Forças Armadas iranianas. Esse é o primeiro ponto. E em segundo lugar, o facto de termos tido em Teherão o atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Shoigu. Nós conhecemos sobretudo ainda na sua fase anterior, enquanto estava mais atento àquilo que acontecia na Ucrânia, e aqui foi não só reforçado a parceria estratégica com o Irão, mas também o reforço em questões como sistemas de defesa aérea e, portanto, um reforço também do ponto de vista logístico-militar. Ou seja, aquilo que é, eu diria, muito preocupante por parte daquilo que pode ser a resposta do Irão face a este ataque nós não sabemos ainda como é que vai ser, não sabemos qual é que vão ser aqui as forças, estamos só a falar do Hezbollah, se também estamos a falar dos Houthis no Iémen, se também estamos a falar, como já aconteceu, ataques em instalações onde estão militares dos Estados Unidos no Iraque. Portanto, há aqui um conjunto de possibilidades, mas esta visita russa, este reforço público desta parceria, uma parceria que também tem sido muito benéfica para a Rússia na Ucrânia, tendo em conta a questão dos drones. Portanto, estamos de facto aqui a assistir a um realinhamento destas peças. A única diferença, eu diria que do lado de Israel, desta vez, e ao contrário talvez da anterior, a preocupação e, por outro lado, o alerta, a atenção é ainda mais redobrada. João Anos, o Irão estará a movimentar lançadores de mísseis, a conduzir também exercícios militares. Antecipa que este possa ser um ataque forte e sangrento? De que é que pode depender este ataque? Bem, vai depender, antes de mais, boa noite e boa noite a todos os telespectadores. Esta retaliação vai depender de um cálculo que é extremamente difícil de fazer para o Irão neste momento. O Irão pretende, de uma certa forma, restaurar a dissuasão, mas sem provocar uma escalada. Mas como é que o Irão consegue fazer isso quando o ataque de que a Raquel falou há pouco, em abril, foi considerado no Irão como um falhanço? É uma questão que neste momento provoca um dilema às autoridades iranianas e um problema interno na forma como vão gerir a comunicação. Porque aquilo que foi, na altura, um ataque, mas que foi um ataque que foi desenhado, planeado e executado com uma certa formalidade, foram respeitadas um conjunto de formalidades, o Irão avisou os seus adversários do que ia fazer e de como ia fazer, porque queria, lá está, restaurar uma suposta dissuasão, promover uma certa coesão interna na sequência do que se tinha passado e não provocar uma escalada. Neste momento não existem boas opções para o Irão para promover esta retaliação, porque tem neste momento a pressão interna do próprio Ayatollah Khamenei, que clama por uma vingança. Portanto, não estamos a falar de restaurar uma dissuasão, estamos a falar de promover uma vingança. Isso também chama a atenção para alguns detalhes desta visita de Shoigu, que não deixou de vir comunicar todo o apoio
para que este conflito se torne também um bom negócio para a Rússia, do ponto de vista do fornecimento de capacidades militares ao Irão, desde aviões de combate a sistemas de defesa antiaéreos, mas com ali um pormenorzinho que não deixei escapar nas declarações que foram feitas durante esta visita. Não querem alvos civis. Nós não nos podemos esquecer que cerca de 1,5 milhões de habitantes de Israel são descendentes são judeus de ascendência russa e descendência russa. E, portanto, existe uma relação também muito próxima com uma parte substancial da população de Israel e a Rússia, e isso também não deve ter sido ignorado por Shoigu, porque essa mensagem também foi passada. Não vamos transformar Shoigu agora numa figura mais simpática do que aquela que ele não é, mas o outro pormenor que pode também não ser de desconsiderar na condicionamento e na forma como o Irão se prepara para retaliar, foi as declarações de Mohammad Bagheri, um dos principais responsáveis militares que reuniu com Shoigu durante esta visita, que realçou a importância da cooperação militar trilateral. Irão, Rússia e China. Raquel, somam-se as manobras diplomáticas para tentar evitar aqui uma escalada militar no Médio Oriente, há apelos à moderação, mas aqui chegados, é possível acalmar esta escalada e também esta tensão? Tenho sérias dúvidas e partilho da preocupação que o João acabou de trazer. É muito difícil ao Irão conseguir sair deste dilema de como responde, de como é que faz toda esta resposta, porque esta de facto é um ataque no coração do Irão, é um ataque em Teherão, não é de todo algo que possa ser descartado. Por outro lado, mesmo em relação à própria Rússia, eu não sei se essas declarações de Shoigu, eu acho que quando a Rússia fala em alvos militares ou em quaisquer preocupações do ponto de vista humanitário, eu tendo a ser talvez mais pessimista ou mais cética face àquilo que é a prática russa em termos de guerra, e aliás uma prática russa que logo ali ao lado de Israel, os sírios bem se lembram durante todo o período durante o qual o apoio ao líder Bashar al-Assad foi bem marcado. Portanto, aquilo que pode ser aqui importante, talvez, para trazermos aqui à discussão, são os outros países árabes, ou seja, os países desta região, ou seja, países como, obviamente, o Qatar, países, obviamente, como a própria Arábia Saudita, o Egito, ou seja, há aqui um conjunto de países nesta região, também incluindo aqui a Jordânia, enfim, um conjunto de países que não têm qualquer interesse em que haja um alastrar deste conflito e, aliás, tem sido aqui uma peça fundamental desde o 7 de outubro, ou seja, a tentar não só conter aquilo que pode ser um incidente que de facto provoque uma guerra de cariz regional. E, portanto, aqui outro ponto importante talvez seja também a questão da China. A China há pouco tempo tinha conseguido, ou pelo menos do ponto de vista formal, tinha conseguido uma reunião entre as várias partes dentro da autoridade palestiniana. Eu continuo muito cética face ao alcance verdadeiro desta medida. Não é a primeira vez que fazem isso. Não é de toda a primeira vez e a China, como qualquer outro país, gosta de ficar bem na fotografia do ponto de vista diplomático, mas sobretudo porque agora, do lado do Hamas, que continua a ser aqui evidentemente uma peça fundamental, nós temos uma nova liderança e uma nova liderança que não só deixamos de ter o lado mais político, eu ponho aqui político com aspas, tendo em conta este assassínio, mas por outro lado, Sinwar não é de todo um homem que tenha sido conhecido ou reconhecido em termos práticos, até porque é um dos arquitetos do 7 de outubro, portanto, que tenha aqui esse papel mais diplomático e mais político. Portanto, sinceramente, eu não vejo, ou seja, não consigo descortinar, olhando para esta região, uma forma de nós conseguirmos evitar, ou de ser possível evitar, primeiro, a resposta do Irão, depois os moldes em que essa resposta vai ser feita e como é que vai ser possível conseguir que esta resposta não alastre ou não tenha aqui um impacto mais regional, também pelas razões que, aliás, o João já tinha destacado. João, relativamente à nova liderança do Hamas, com o Sinwar, vai mudar alguma coisa na estratégia e nos objetivos do grupo? Bem, para mal dos próprios palestinianos, não vai.
E não vai porque, em primeiro lugar, Sinwar ascende agora formalmente à liderança de uma organização terrorista. Portanto, sucedeu a um outro líder de uma organização terrorista que tudo fez para evitar um acordo de paz, para ter trazido não só um Estado palestiniano, porventura não nos moldes mais fantásticos do mundo, mas que seria uma solução possível negociada com a Arábia Saudita, com o Egito, com a Jordânia, e o 7 de outubro foi justamente a forma que o Hamas encontrou de assegurar que nenhuma solução para a Palestina poderia acontecer sem o Hamas. E o que está a haver é o reverso da medalha. E, portanto, se Haniyeh já foi eliminado, sendo o líder do suposto, entre aspas, muito bem dizia a Raquel, braço político do Hamas, agora o líder do seu braço militar não vai ser mais nem menos político. Ele não foi só o arquiteto de 7 de outubro. Ele foi o arquiteto de uma estratégia do Hamas de transformar a sua própria população em escudos civis, em alojar as suas unidades militares nas catacumbas de hospitais e de escolas na Palestina. E, portanto, aquilo que o Sinwar vai significar agora nesta nova fase são sobretudo 3 coisas. Em primeiro lugar, um líder a prazo, porque se todos aceitarmos a tese comumente aceite, embora não reivindicada por Israel, Haniyeh foi abatido, foi morto por uma ação israelita, então Sinwar, sem dúvida nenhuma, que está no topo da lista, é o as de espadas, como nos tempos da guerra do Iraque, tínhamos também decks com os rostos, também podíamos ter aqui o as de espadas, que Israel pretenderá ter na sua lista mais alta de alvos, mas ele foi o responsável por esta estratégia de escudos humanos, ele acredita nisto, ele é um fiel depositário daquilo que é o charter do Hamas, que é a destruição do Estado de Israel e a morte de todos os judeus. E, portanto, o que ele vai criar agora é eventualmente uma nova fase também na narrativa no Ocidente acerca deste conflito. Porque ele é muito mais agressivo e muito mais claro também na forma como comunica. Há citações dele a entidades dos médias do Médio Oriente que, referindo-se às baixas palestinianas, como sacrifícios necessários para que o Hamas atinja os seus objetivos. E mais ainda, isto vai criar um contraste em que Israel usa as suas forças armadas para defender os civis e o Hamas usa os civis para defender as suas armas. E já vamos voltar à conversa, isto porque há uma informação desta noite. O Comando Central dos Estados Unidos diz que destruiu um veículo não tripulado dos Houthis sobre o Mar Vermelho. Garante que foram também destruídos com sucesso 2 mísseis balísticos que foram lançados a partir de áreas controladas pelos Houthis no Iémen. O grupo de rebeldes xiitas, apoiado pelo Irão, tem atacado navios ligados a Israel e também aos Estados Unidos desde outubro do ano passado. Agem em solidariedade com os palestinianos. Raquel, e voltamos à conversa, há vários sinais que vão sendo dados. Os Estados Unidos dizem que vão apoiar o aliado Israel. O nível de intervenção dos Estados Unidos pode também contribuir para este ser ou não um conflito regional? Sem dúvida que os Estados Unidos são a superpotência a nível mundial. São uma única e tem, de facto, um efeito dissuador importante. Não só pelo reforço da sua presença, seja no Golfo Pérsico, que é, aliás, muito importante em termos de comando regional, mas também a nível daquilo que é o Mediterrâneo Oriental. No entanto, não sei se isso será suficiente por este ponto. O que temos assistido nas últimas semanas é a uma divergência, de forma clara, entre o que é a administração Biden, no seu todo, e aquilo que é a liderança do primeiro-ministro israelita. Ou seja, publicamente, de forma explícita, há aqui uma divergência, pelo menos a nível daquilo que é os objetivos e estas táticas que vão fazendo o seu caminho. Aliás, Blinken acabou, quando se soube justamente, sobretudo aqui, o ponto mais forte é o assassinato em Teherão.
e há aqui também uma preocupação da não escalada, até por razões não só óbvias, humanitárias, humanas, e como aliás também já foi muito bem enfatizado pelo próprio povo palestiniano, que é a maior vítima de todo este conflito, mas também porque estamos em ano eleitoral. Ou seja, os Estados Unidos, neste momento, do ponto de vista da sua conjuntura, a última coisa que a administração Biden, que os candidatos necessitam em termos de conflito, é obviamente uma guerra aberta no Médio Oriente. No Médio Oriente no seu sentido mais lato. E, portanto, esse tipo de cálculos, esse tipo de preocupações também são aqui relevantes para os parceiros locais. Ou seja, aqui os Estados Unidos, e quando foi o ataque em abril, um dos aspectos mais surpreendentes foi termos visto como é que em Doha, não é? Como é que nesta região do Golfo Pérsico os Estados Unidos se reuniram com um conjunto de países que nós à partida não estaríamos tão habituados a vê-los juntos, não é? Outros países, sobretudo árabes. O ponto aqui é a vizinhança árabe. E, portanto, para conseguirem impedir que o ataque do Irão tivesse sucesso. E esse é aqui um fator determinante, ou seja, estes países não têm o interesse em ver uma guerra, em ver a escalada, até por uma questão também económica ou, se quiserem, comercial. Qualquer ataque. Temos assistido ao que acontece no Mar Vermelho quando os Houthis fazem um ataque, e isso tem implicações porque já não se passa tão bem e tão frequentemente pelo Canal de Suez. O Egito bem se queixa em termos de orçamento, mas há mais dificuldade em as mercadorias chegarem à Europa. Agora, conseguimos nós imaginar o que seria o impacto a nível mundial e energético se acontecesse uma guerra com estes intervenientes e que a região do Golfo Pérsico passasse a estar neste conflito, teria consequências ainda mais importantes a nível internacional e, portanto, estes países estão mais também preocupados com essa dimensão económica de um possível conflito mais alastrado. João, traria sérias consequências também para o Líbano, para o Hezbollah, para o Irão? Bem, sem dúvida nenhuma. Portanto, é preciso sermos também claros relativamente àquilo que é a capacidade ou incapacidade do Irão. O Irão também não quer uma guerra sem qualquer controlo com Israel, porque isso é trazer o Ocidente, até no limite pelos argumentos que a Raquel ainda agora aqui aduziu, porque o Ocidente não pode permitir que de repente durante os próximos meses ou anos toda a economia, ou seja, mas entre 15% a 16% da economia mundial que flui através do canal de Suez passa para passar pelo Cabo da Boa Esperança e aumente brutalmente todos os custos. Estamos a falar aumentar para 3 e 4 vezes mais o custo do transporte das mercadorias. E isso tem um impacto direto nas economias ocidentais e de todo o mundo. Isso nem sequer é do interesse da China. E, portanto, o Irão tem consciência de que seria condenado ao isolamento e, eventualmente, a uma resposta muito para além do que aquela que ele é capaz de fazer. E desculpe interromper, João, mas é por isso que o Irão tem amanhã uma reunião de emergência, porque quer esse reconhecimento, esse apoio para um direito a atacar Israel? Para que não fique isolado, como o João dizia? Eu não vou fazer uma previsão, mas eu aqui arrisco dizer algo. É uma jogada política. É uma jogada política para tentar condicionar um conjunto de Estados que na realidade não estão alinhados com a estratégia do Irão e procurar tirar alguns dividendos políticos, porque foi algo que se esqueceram, entre aspas, de fazer há uns meses atrás, no ataque em abril, e em que se sentiram extremamente isolados relativamente ao restante mundo árabe. E para além dos argumentos que a Raquel indicou, que são muito interessantes relativamente à posição destes países do Médio Oriente, árabes, muçulmanos, que não estão nada alinhados com esta estratégia, também existe aqui uma dimensão religiosa. É que nós cada vez mais olhamos para o Hamas não como uma organização terrorista que, do ponto de vista religioso, emana de uma irmandade muçulmana, portanto, de uma ligação sunita, e aos países sunitas que sempre a apoiaram, mas apenas como uma nova forma radical do xiismo, e é assim cada vez mais o Hamas e esta estratégia iraniana, Hezbollah, milícias no Iraque, milícias na Síria, está a ser vista por estes países, está a ser vista como uma estratégia de expansão do xiismo e da influência do xiismo em toda aquela região contra o sunismo. E nesse aspecto,
para algumas elites no Médio Oriente, o Hamas é visto como um traidor do sunismo. E portanto, também veremos quais serão os resultados desta reunião. Não tenho a certeza que vai correr para o Irão ou que o Irão concretizará os seus objetivos Vamos tentar amanhã. perceber amanhã. João Anjos, Raquel Vaz Pinto, boa noite a ambos e muito obrigada pela presença nesta grande edição.